Luiz Augusto, vou te permitir te chamar de Luizinho, cara, porque a gente se conhece desde que tem 6, 7 anos de idade, né? Então, por mais barbudo que tu me apareça na minha frente, tu, para mim, sempre será o velho Luizinho, né? Pô, O Luiz Portinho. Augusto vai... Pô, que satisfação imensa que tem aqui, ô, Luiz Augusto, meu parceiraço desde criança aí, né? Eu ia começar agradecendo, Portinho, porque a gente se conhece desde a década de 80, né? Antes do Inter ser campeão mundial. Né? É isso aí, é isso aí. O Charão já se doeu aqui embaixo. Aprendeu com a gente, né, cara? Em 83 a gente ensinou vocês. Isso. Eu me sinto muito honrado de participar desse momento com um companheiro tão valoroso como o Portinho, que eu conheço há quase 40 anos, né, Portinho? Quando a gente fazia fisioterapia junto. Quarentinha. Lá na década de 80. Tu sabe que eu aniversariei 39 anos de cadeirante agora no dia 5, né? Ah, foi? Então eu tô aí com 39 aninhos já Então, aí, né? quando tu entrou lá, eu acho que eu até já tava. Tu era veterano já. E eu me sinto muito honrado de compartilhar esse momento com vocês. Agreguei também a esse movimento a partir do Charão, que foi um valoroso companheiro que eu conheci num curso de Libras que a gente fez na FADERS, e me trouxe de volta para a militância da causa da pessoa com deficiência, que me sinto contemplado. Diga. Peguei esse cara teatino lá, tio. O cara com baita do discurso. Eu digo, vem cá, meu, vamos pro meio. Vamos embora, vamos junto. É isso aí. E a gente me sinto contemplado por grandes falas que tiveram antes de mim. Esse é um percurso da nossa vida, né, companheiros e companheiras, que eu vi o companheiro falando lá da URGS. Eu fui servidor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e quando eu estava lá em 2008, tinha esse mesmo problema dos cones, nem tinha eu fui um cargo de nível médio no gabinete do reitor da URGS em 2008, e nem vaga para pessoa com deficiência estacionar na reitoria tinha. Eu fui um dos primeiros que fez essa militância lá para que se pudesse estacionar dentro da reitoria. E as histórias são muito comuns e a gente transita por todas elas. Me sinto contemplado muito pela fala do Cosme, é uma fala sensacional. Como eu botei no chat do grupo, é um orgulho ter um companheiro que nem o Cosme militando na nossa trincheira. Trincheira dos PC, né? Trincheira dos PC, que é muito importante também. Porque a gente que está em algum lugar de privilégio, como eu, o Charão, o Portinho também, né? A gente também tem que lembrar do bairro, da periferia, como ele bem disse, não basta acessibilidade no centro, não basta acessibilidade no asfalto. Nós viemos de uma geração, nós que nascemos na década de 70, onde as pessoas com deficiência eram escondidas nos porões das casas, né? Onde as pessoas com deficiência eram tidas por vergonha e sequer poderiam ter espaço de fala na sociedade. Mas sobre tudo isso, muita gente muito melhor do que eu, muito mais qualificada do que eu já falou. Eu vim aqui a me propor, a convite do Charão, porque eu estive em Cuba no ano passado, eu fui brigadista da Brigada Solidariedade a Cuba, Brigada Sul-Americana de Solidariedade a Cuba. Então, eu vim aqui para falar um pouco sobre o grito dos excluídos na América Latina. Sempre que o capitalismo entra em crise, os tentáculos do imperialismo se voltam à América Latina. Foi assim nos anos 60, 70, e agora estamos nas vésperas
de um dos maiores atentados de violência contra a América Latina. O verdadeiro atentado de 11 de setembro é o assassinato do presidente do Chile, Salvador Allende. Foi assim no patrocínio do golpe de 64 aqui no Brasil, foi assim no patrocínio do golpe e da ditadura argentina, da ditadura uruguaia, porque a crise do imperialismo se resolve golpeando as democracias populares e progressistas na América Latina. E a gente, no grito dos excluídos, e sobretudo nós, pessoas com deficiência, temos que também de falar disso. Porque o braço econômico do fascismo é o neoliberalismo. Há pouco tempo, um grande companheiro, que é o Silvio Almeida, falou no Roda Viva uma coisa que é preciso repetir aqui. Você não pode ser antirracista e apoiar essa política econômica, e apoiar a PEC da morte. Porque é a PEC do teto dos gastos que quer nos matar a todos. Você não pode, então, igualmente, se dizer anticapacitista. Você não pode se dizer combatente dessa lógica capacitista que tenta nos enquadrar de qualquer jeito nessa sociedade cruel que a gente vive e apoiar essa política neoliberal que esse governo promove. Porque ele quer nos matar a todos. Nós, e sobretudo nós, pessoas com deficiência, não fazemos parte dessa lógica do capital, do lucro. A nós mesmo as políticas mais progressistas que nos garantem, eventualmente, emprego a partir de lei de cotas, a partir de cotas percentuais em empresa, nos dão o subemprego. Porque a nós só resta também nessa lógica ser explorado. Ser explorado pelo grande capital que sequer nos enxerga como pessoa. Que sequer nos enxerga como gente. Então, é preciso combater, antes de tudo, o neoliberalismo e essa política econômica nefasta, entreguista, que vende a soberania do Brasil. O que há de comemorar nesse 7 de setembro? O que há de comemorar quando o presidente do Brasil bate continência à bandeira norte-americana? O que há de comemorar quando, na base de Alcântara, como disse hoje à tarde o presidente Lula, nós temos oficiais do exército americano sob comando? Qual é a soberania desse país? O que resta a gente? O capital financeiro não está interessado na nossa gente. O capital financeiro não está interessado nas pessoas com deficiência. A ele, a gente é número. E se morrer, melhor. Se morrer, melhor. Porque é menos gasto do tal do Estado, das políticas públicas. Nós precisamos ter consciência de que vivemos, antes de mais nada, uma luta de classe onde eles querem nos matar. E a isso nós precisamos resistir. E a isso nós precisamos resistir, repito, a isso nós precisamos resistir. Quando eu estive em Cuba, uma coisa que eu aprendi na prática, e tem uma diferença entre a teoria e a prática que é fundamental. Entre viver aquilo que se acredita e teorizar sobre aquilo que se acredita. A unidade do povo cubano, a generosidade do povo cubano, o internacionalismo do povo cubano. Cuba não divide o que sobra, divide o que tem. Essa é a grande diferença. E a unidade das nossas lutas, e aqui nós ouvimos, eu estou com vocês aqui, estou junto nessa luta desde as 4 da tarde, quando começou, de mulheres negras, de pessoas cegas, de pessoas surdas, de pessoas com paralisia cerebral. Esta unidade que a gente vê aqui, ela é precursora
de uma unidade que pode mudar esse país. Porque isto é fundamental para que a gente tenha consciência de classe. É fundamental de que a gente espalhe o que a gente tem para dar de melhor. Que é a nossa forma de ver o mundo. Que é o amor. Que é a generosidade. Eu vou encerrar essa fala, eu tenho a minha assessora aqui, que me disse que faltam 2 minutos para terminar o meu tempo, fazendo um pedido também de que os companheiros que são pessoas com deficiência, que estão assistindo essa live, se engajem na campanha do Prêmio Nobel das Brigadas Médicas Cubanas, Henry Reeves, porque esta é, talvez, do nosso tempo, a maior expressão de generosidade e a maior expressão dos excluídos, e, sobretudo, neles, também as pessoas com deficiência, que nós temos no mundo hoje em dia, onde os caras estão brigando por patente de vacina, onde os Estados Unidos estão comprando insumos e despejando cloroquina no Brasil, as brigadas médicas cubanas que vão aonde nem as bombas vão, os médicos cubanos estão para garantir o direito das pessoas. Eu gostaria de concluir, meus amigos, minhas amigas, meus camaradas, companheiras e companheiros, com um textinho que eu fiz, uma poesiazinha, uma prosa, enfim, para que a gente, para deixar aqui a minha contribuição de uma forma como eu vejo o mundo. E eu que acredito que sim, um outro mundo é possível. Me permito ler esse texto para vocês. A nós, os excluídos, Deus, o universo, o destino ou a natureza não deu escolha. A nós, que somos a parte não parte da lógica cruel do lucro, só cabe um caminho. O caminho da luta e da resistência. A luta contra a invisibilidade. A resistência para continuar vivendo. Por todo lado eu vejo o ódio crescer, a intolerância predominar. Iludidos por um espantalho inexistente, uma parte do nosso povo briga contra o próprio povo, sem perceber ingenuamente que o inimigo é comum e quer nos matar a todos. Ao capital financeiro, ao grande capital, aos interesses imperialistas, nossa gente não importa. Só ao lucro eles servem. Basta! Nesse grito dos excluídos, gritemos todos: a vida em primeiro lugar. Todos e todas que ficaram pelo caminho são sementes nessa caminhada. Como já repetiu o presidente Lula, eles podem matar 1, 2 ou 3 rosas, mas não podem deter a chegada da primavera. E assim seguiremos cantando, semeando, colhendo e lutando por nosso sonho de liberdade. Até a vitória, companheiros! Sempre! Que grande fala, hein, do Luiz, hein? Para fechar com chave de ouro aí o nosso gritedo, hein? Eu sabia que ele ia fazer isso. Tinha certeza. Esse companheiro aí não nega fogo.